Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o Brasileirão 2023 Série A entrará na 29ª rodada, ou seja, faltam 10 rodadas para terminar o Brasileirão. Só para contar, né? Tem gente que gosta de contar no dedinho. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 10 rodadas para terminar o campeonato. Tem briga pelo título? A briga pelo título vai depender muito, na minha opinião, do Botafogo. Se o Botafogo vai deixar ter briga pelo título. Tá? E a briga pelo rebaixamento, contra o rebaixamento? Tem briga? Sim. Sim. Tem muita briga contra o rebaixamento. Tem muito mais briga contra o Z4 do que pelo título. Tem briga pela Libertadores, que é um outro detalhe. Mas pelo título, sim, não sei se tem muita briga. Mas a gente vai fazer aqui uma análise rápida, né, de briga pelo título, Libertadores e rebaixamento. Não vai dar para fazer isso num único vídeo. Senão vai ficar muito longo. Vai ficar quase 1 hora. Então eu vou fazer primeiro o vídeo de agora, esse vídeo, vai ser sobre o rebaixamento. Faltam 10 rodadas. Eu não vou fazer contas aqui. Qual é o objetivo aqui? É ver, na minha opinião, quem tem a tabela mais acessível, a mais difícil, a mais fácil, para não ser rebaixado. Então, esse vídeo é para a gente ver, dos times que estão brigando contra o rebaixamento, qual desses tem a vida mais fácil ou mais difícil. Beleza? Durante esses 10 jogos que faltam. Então deixa eu pedir logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães e tem o seu time envolvido aí nessa briga contra o Z4. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, cara. Primeiro, quem é que briga contra o rebaixamento? Na minha opinião, a briga contra o rebaixamento é do São Paulo para baixo. Eu ainda coloco, apesar do time do São Paulo ser forte, ninguém acreditar em rebaixamento do São Paulo, mas na pontuação você ainda pode colocar o São Paulo. O Fluminense já está com 42 pontos, já está ali a 12 pontos do Vasco, aí é mais difícil, faltando 30 pontos. Também acho do São Paulo muito difícil, mas são 8 pontos. 8 pontos, 3 vitórias para cá, 3 derrotas para lá, faltando 10 jogos. Então eu coloco do São Paulo para baixo, para mim, estão brigando contra o rebaixamento. Outro ponto. Apesar de não ser time para isso, não, o Grêmio também não era, na minha opinião, o América Mineiro já está rebaixado. O América Mineiro, para mim, já está rebaixado. Ele tem 19 pontos. Ele já está a 11, 12 pontos do Goiás. Já está 12 pontos do Goiás em 30 que vai se disputar.
Cara, vai ter que ganhar de todo mundo e ainda assim ter uma combinação de resultados. Então, cara, na minha opinião, infelizmente o América Mineiro vai para a Série B. Também coloco o Coritiba já rebaixado. Não acredito. O Coritiba tem um ponto a mais que o América Mineiro. Tá, irmão? O Coritiba hoje está a 11 pontos do Goiás. Eu também não acredito que o Coritiba consiga reverter a situação. Então, para começar a minha explanação, eu não coloco mais Coritiba e América Mineiro. Para mim, das 4 vagas para a Série B, 2 já estão preenchidas com América Mineiro e Coritiba. Não me leve a mal os torcedores do Coxa e do Coelho, mas para mim os 2 já estão rebaixados. Ou seja, faltam 2 vagas. 2 vagas essas que serão disputadas por 8 times. Quer dizer, 8 times estarão correndo, né? São Paulo, Cuiabá, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Na verdade, 9 times, né? São Paulo, Cuiabá, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Isso, 9 times correndo dessas 2 vagas que faltam na Série B. Então eu vou rapidamente aqui ver agora, junto com vocês. Eu não tenho nenhum papel, não tem nada escrito aqui. Eu vou dar uma olhada agora e vou ver para mim quem são os times que têm a trajetória mais complicada até o final. Depois eu posso até fazer uns cálculos igual eu fiz da Série B. Mas aí fazer cálculo com 10 rodadas, irmão, é jogar a conversa fora. Fazer cálculo com 10 rodadas é jogar conversa fora. Se você vê algum vídeo, alguma emissora, algum programa de esporte fazendo cálculos com 10 rodadas, é caosada, tá jogando conversa fora. Tá? Com 5 rodadas pode até ser, mas mesmo assim continua sendo difícil. Com 10 então é impossível. Então vamos lá, cara. Deixa eu começar aqui com o São Paulo, que está com 38 pontos. Deixa eu só pegar ano passado, o time que se safou com 41 pontos, que foi o Cuiabá. O Cuiabá se safou ano passado com 41 pontos. Então vamos lá para ver o jogo do São Paulo. São Paulo já está aqui com 38. Os 41 falta 3. Então, São Paulo estaria muito próximo. Vamos ver aqui os jogos do São Paulo. O São Paulo tem Clássico Palmeirense, fora de casa. Depois sai de novo para pegar o Atlético Paranaense. Joga em casa contra Cruzeiro. Sai para jogar contra o Fluminense. Pega em casa o Bragantino. Tem mais um Clássico Paulista contra o Santos fora de casa. Pega o Cuiabá em casa. Sai para pegar o Bahia. Sai para pegar o Atlético Mineiro. E pega o Flamengo na última rodada. Então vamos lá. O São Paulo tem Palmeiras brigando na parte de cima. Atlético Paranaense na parte de cima. Fluminense na parte de cima. Bragantino na parte de cima. Atlético Mineiro na parte de cima e o Flamengo na parte de cima. Ou seja, o São Paulo tem 6 jogos com times da parte de cima da tabela e 4 times da parte de baixo, que seriam confrontos diretos. Bahia, Cuiabá, Santos e Cruzeiro. Seriam esses 4 aí. Desses 4 com confronto direto, o São Paulo tem o Cruzeiro em casa, o Cuiabá em casa, Bahia e Santos, ali é um confronto direto, é um clássico, provavelmente vai ser na Vila, e o Bahia fora de casa. Bom, a tabela do São Paulo não é complicada. Quer dizer, não é complicada. A tabela do São Paulo é complicada, mas o São Paulo está com 38 pontos. 38 pontos. São Paulo tem 1, 2, 3, 4 jogos em casa só. 1, 2, 3,
4. O São Paulo, dos 10 jogos, tem 4 jogos em casa. Isso é bem complicado. Só que desses aí, 2 são clássicos, né? Tem clássico aí com o Santos, com o Palmeiras. Tem o Fluminense, que pode ser o campeão da Libertadores, aí já vai estar já meio aculhão. Tem ali o Cuiabá, que já pode estar livre, mas a tabela do São Paulo não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Porém, já tem 38 pontos. Então, na boa, eu já descarto o São Paulo de rebaixamento. Vamos lá para o Cuiabá. Vamos aqui para o Cuiabá, dar uma olhada na tabela do Cuiabá, rapidamente. O Cuiabá tem Corinthians em casa, Botafogo fora, Vasco da Gama em casa, Santos fora, Bahia fora, Fortaleza em casa, São Paulo fora, Internacional em casa, Flamengo fora e Atlético Paranaense em casa. A tabela do Cuiabá, na minha opinião, é menos complicada do que a do São Paulo. Ele tem confronto direto com o Vasco em casa. Confronto direto, em casa ele só tem contra o Vasco. Mas tem Santos, Bahia, o próprio São Paulo, Internacional em casa. Ou seja, confronto direto tem, na verdade, o Internacional e o Vasco. Internacional e Vasco em casa. Santos, Bahia e São Paulo fora. Cara, não vejo a tabela do Cuiabá. Tem o Fortaleza, que de repente pode ter sido campeão da Sul-Americana, já vai estar na Libertadores, também não tem risco de rebaixamento, pode estar dando um alívio. Mas o Cuiabá é um time que está ali, com Vasco, Santos, Bahia, vai bater de frente, vai dar trabalho para Atlético Paranaense, vai dar trabalho para Flamengo. Ou seja, a tabela do Cuiabá, para mim, é menos complicada do que a tabela do São Paulo. É menos complicada. Eu, particularmente, acho que o Cuiabá precisa de mais uns 5, 6 pontos para o Cuiabá sair. Vamos lá para o Internacional. Lá para o Internacional, o Inter tem o Vasco fora de casa, Coritiba, América Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Cuiabá, Corinthians e Botafogo. A tabela do Inter não é tão complicada assim. A tabela do Inter não é tão complicada assim. Na minha opinião, a tabela do Inter, até pelo futebol do Inter, é menos complicada que a do Bahia, que a do Cuiabá e a do São Paulo. Então, acho que o Internacional dá para se equalizar aí com essa tabela, não é. Então, tem o América Mineiro para mim já rebaixado, o Coritiba já rebaixado, na minha opinião aí já são 6 pontos. Esses 2 em casa. Então, cara, acho que já pode pegar o Botafogo na última rodada, campeão. Então, a tabela do Inter, para mim, é uma tabela bem acessível e que também não vejo o Internacional correndo risco, mesmo com 35 pontos. Mas daqui para lá, de São Paulo, Cuiabá, Internacional, eu vejo a tabela do Internacional menos complicada. Vamos lá para a do Bahia. Tabela do Bahia. Bahia tem o Cruzeiro fora, Palmeiras fora, Fluminense em casa. Aí já vai saber se o Fluminense foi campeão ou não. Isso tem uma diferença, tá? Grêmio fora, Cuiabá em casa, Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. O Bahia tem 1, 2, 3, 4, 5. Dos 10 jogos, o Bahia tem 5 confrontos diretos. 5 confrontos diretos. Tem o América Mineiro fora de casa, mas o América Mineiro já vai chegar nesse jogo, na minha opinião, rebaixado.
tem jogos complicados. O próximo jogo já é muito complicado contra o Cruzeiro, depois tem o Palmeiras fora de casa, 2 jogos seguidos fora de casa, que pode complicar o Bahia. Fluminense, Grêmio fora de casa, tem Cuiabá em casa, Atlético Paranaense em casa. Cara, a tabela do Bahia, Corinthians, São Paulo. Cara, o Bahia tá com 34. Cara, a tabela do Bahia não é das mais fáceis, não. A tabela do Bahia não é das mais fáceis, não. A do Internacional, dentro desses 4, é a menos complicada. O Bahia tem, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. O Bahia joga com o Palmeiras fora. Atlético Paranaense, não. Joga com Corinthians fora. Com América Mineiro fora. Com Grêmio fora. Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Corinthians e América Mineiro. Isso aí o menos pior é o América Mineiro. Os outros tudo é muito complicado. Eu vou ver os jogos em casa. Fluminense é complicado dependendo da situação. Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo e o Atlético Mineiro na última rodada. A tabela do Bahia não é fácil não, hein? A tabela do Bahia não é fácil não. Apesar do Bahia vir jogando bom futebol, mas a tabela não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil mesmo a do Bahia. Quem está falando que é fácil, tá mentindo. Eu coloco a tabela do Bahia parecido ali com a do São Paulo. Com a do São Paulo. Vou aqui para a do Cruzeiro. Bahia, confronto direto. Fortaleza fora de casa. São Paulo fora de casa. Inter em casa. Vasco em casa. Coritiba fora. Goiás fora. Atlético Paranaense em casa. Botafogo fora. E o Palmeiras em casa. Cara, eu coloco a tabela do Cruzeiro. Alguns confrontos diretos aí, né? Contra Goiás, Coritiba, Vasco, Inter, Bahia. Eu coloco a tabela do Cruzeiro mais complicada que a do Bahia. Eu coloco a tabela do Cruzeiro mais complicada que a do Bahia. Estão com o mesmo número de pontos, mas eu coloco a tabela do Cruzeiro mais complicada que a do Bahia. Mais complicada que a do Bahia. Corinthians. Tabela do Corinthians. Cuiabá, Santos, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vasco, Internacional e Coritiba. O Corinthians tem confronto direto com Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Bahia, Santos e Cuiabá. Dos 10, o Corinthians tem 6 confrontos diretos. Desses confrontos diretos, ele tem 2, 3 em casa. Desses 3, o mais difícil desses confrontos diretos, na minha opinião, Internacional. Cara, tabela do Corinthians não é das mais difíceis. Não é das mais difíceis. A tabela do Corinthians não é a das mais difíceis. Mas o futebol que o Corinthians não vem jogando é complicado. Acho a tabela do Corinthians até mais ou menos igual a do Cuiabá. Parecido com a do Bahia e o Cruzeiro. Vamos lá para o Goiás. Vamos aqui para o Goiás. Fluminense fora, Vasco em casa, Bragantino em casa, Coritiba fora, Santos em casa, Atlético Mineiro fora, Cruzeiro em casa, Grêmio fora, Fortaleza fora e América Mineiro em casa. Bom, tem 1, 2, 3, 4,
5. Tem 5 confrontos diretos o Goiás. Desses confrontos diretos ele tem 1, 2, 3, 4 desses 5 confrontos ele joga em casa, esses confrontos diretos. Cara, a tabela do Goiás não é das mais difíceis, não. A tabela do Goiás é até mais acessível do que a do Corinthians, do que a do Cruzeiro. Vasco da Gama. Vasco tem Inter, Goiás, Cuiabá, Clássico Carioca com Botafogo, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino na última rodada. O Vasco joga contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Dos 10 jogos, o Vasco joga 6 confrontos diretos. O Vasco fez um bom jogo contra o Flamengo. Joga em casa contra o Internacional. O Vasco joga contra o Internacional em casa. Contra o América Mineiro em casa. Contra Corinthians em casa. Então, joga 3 confrontos diretos em casa. Corinthians, América Mineiro e Internacional. Fora de casa contra Goiás, Cuiabá, Cruzeiro. Cara, a tabela do Vasco não é das mais difíceis. A tabela do Vasco não é das mais difíceis. Por exemplo, a tabela do Vasco é menos complicada do que a do Corinthians. Menos complicada do que a do Corinthians. E o Santos, Coritiba, Corinthians, Flamengo, Cuiabá, Goiás, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Confronto direto, o Santos tem Coritiba, Corinthians, Cuiabá, Goiás, São Paulo. Isso, tem 5 confrontos diretos. Desses 5 confrontos diretos, ele joga 2, 3 jogos em casa, contra São Paulo, Cuiabá e o Coritiba, que é nessa próxima rodada. Cara, depois de tomar 7-1 é doído, né? Mas eu vou te falar, cara, a tabela do Santos não é tão complicada, mas o time do Santos não está me inspirando confiança. Então, olhando essas tabelas aí, olhando jogos de São Paulo, Cuiabá, sem fazer muita conta, São Paulo, Cuiabá, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos, na minha opinião, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados para mim. Na minha opinião, o Santos vai ter muita dificuldade de sair. Pode até sair, mas os jogos vão complicar. Cara, posso estar enganado, mas pelos jogos, tá? Pelos jogos, os dois times, para mim, que vão ter mais dificuldade, tem mais probabilidade de serem rebaixados. Olha que está faltando 10 rodadas. 10 rodadas. Mas para mim, os times, pelos jogos que tem, fazendo análise rápida aqui, os dois times, para mim, faltando 10 rodadas, que podem ocupar essas 2 vagas no Z4, na minha opinião, é Corinthians e Santos. Na minha opinião, os dois times, hoje, olhando rápido, que se juntam a Coritiba e América Mineiro na Série B, seriam, hoje, Corinthians e Santos, pela tabela que eu dei uma olhada agora. Mas aí, é um olhar muito rápido, tem que fazer cálculo. Mas fazer cálculo com 10 rodadas está de sacanagem. É para jogar para a galera, tá? Então só peguei os jogos assim, achei o do Corinthians vai ter muito trabalho, achei que do Goiás dá para o Goiás passar o Corinthians, dá para o Vasco passar o Goiás e o Corinthians, o Cruzeiro dá para se safar, o Bahia também. Agora Corinthians pelo futebol que vem jogando e o Santos, na minha opinião, Corinthians e Santos, a dupla paulista, Corinthians e Santos, se juntam a Coritiba e América Mineiro na Série B em 2024. Esse é meu pensamento.
rápido assim, faltando 10 rodadas. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!